Olá, meus irmãos, estamos aqui para responder as perguntas da videoaula 7. A primeira pergunta é da Ingrid. Se tratando de mornidão espiritual no corpo de uma igreja, como agir se estiver me sentindo incomodada, mas eu não for uma líder? Como devo agir sem ultrapassar a autoridade eclesiástica e nem me entregar à omissão? Bem, aqui a Ingrid relata uma situação de desconforto, uma situação de incômodo em relação ao corpo de uma igreja, a uma instituição que, segundo ela, está em desconformidade com os princípios da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. No caso aqui, a mornidão espiritual encontrada na igreja de Laodiceia. Eu vou me ater a responder exatamente a pergunta que ela fez no que diz respeito a uma percepção coletiva, de uma coletividade, não uma percepção individual. Em relação a um erro de um irmão pontual, isso eu já respondi nos vídeos anteriores, né? Os critérios de tolerância, quando for não crente, iniciante, novo convertido, enfim, eu já falei dos critérios de Jesus em relação a você procurar um irmão, depois uma testemunha, isso tudo já está abordado em vídeos anteriores, mas aqui a questão não é uma percepção individual da Ingrid em relação a uma pessoa, é uma percepção em relação a um corpo, a uma coletividade. Então eu vou responder essa pergunta não pensando na Ingrid, mas pensando em todo crente, em todo tipo de situação. E eu também vou responder não pensando apenas no que diz respeito a esse quesito, a esse princípio de mornidão espiritual, mas qualquer problema que estiver relacionado à coletividade. Bem, em primeiro lugar, eu preciso falar que esse sentimento de desconforto, de incômodo, é perfeitamente normal, não só com a Ingrid, mas com todas as pessoas, né? Nós somos seres pensantes e nem tudo que a gente ouve, nem tudo que a gente vê, a gente concorda, etc, etc. Então, é um sentimento perfeitamente normal. Quando você sentir algum desconforto, algum incômodo em relação à coletividade, em relação a uma instituição, isso serve para a igreja, para o ambiente de trabalho, qualquer ambiente coletivo, em relação à instituição família, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus, é orar e buscar Deus e contar essa sua insatisfação para Ele. Em segundo lugar, você precisa procurar a pessoa certa para você expor esse desconforto, esse incômodo. E eu já posso adiantar que essa pessoa que você deve procurar não é a pessoa que está do seu lado, aquele irmãozinho, aquele amigo, a pessoa igual a você, porque senão você estaria cometendo um erro, né? De fofoca, de murmuração, de rebeldia, né? Você tem que procurar, quando se tratar de uma instituição, um líder, o seu líder imediato. Então, esse aí é a recomendação que a gente sempre dá. Primeiro, o seu líder imediato, se não for possível, o líder acima dele, etc. Então, a partir desse ponto que você já falou com Deus, que você evitou falar desse assunto com as pessoas que estão ao lado, no mesmo nível que você, e você procurou o líder, você vai encontrar dois tipos de conselho. Há quem diga assim, não, você não pode falar nada com esse líder porque a Bíblia manda não julgar. Então, se a Bíblia manda não julgar, qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você expor, qualquer desconforto, você estaria em espírito de rebeldia e você estaria julgando, e Jesus mandou você não julgar para não ser julgado. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Não existe isso na Bíblia, né? Não julgar. O crente pode julgar, o crente deve julgar. Há vários versículos na Bíblia que orientam o crente a julgar. 1 Coríntios 5,12, 1 Coríntios 6,2, 1 Coríntios 6,5, 1 Tessalonicenses 5,21 e muitos outros versículos falam da necessidade do crente a julgar. Muitos mandamentos bíblicos você não tem como obedecê-los se você não julgar antes. Você tem que julgar as coisas. Então, julgar é uma prática que é inevitável que seja feita. E o julgamento, algumas vezes, vai levar você à prática de um outro fundamento da doutrina cristã, que é o fundamento da exortação. E eu queria ler com vocês um texto de Hebreus, no capítulo 3, no verso 13. A Bíblia diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
Então aqui a Bíblia não diz que é pastor exortando ovelha, nem líder exortando liderado. Aqui é exortai-vos mutuamente. Então essa exortação se dá no seio da igreja em todos os níveis, não importa do cargo que você tenha. Se alguém encontrou alguma coisa errada, essa pessoa, como eu falei, ela falou com Deus em primeiro lugar, ela procurou a pessoa competente, ela tem todo o direito e o direito bíblico de exortar. Tá? Agora, é importante entender que essa exortação ela tem que ser feita guardando alguns critérios muito importantes. Primeiro critério importante que precisa ser observado na vida e no comportamento de quem exorta. Primeira coisa, não cometer o juízo temerário. Aí sim é um fato condenado por Jesus. Jesus não condena a pessoa que julga. Jesus condena a pessoa que julga com juízo temerário, ou seja, com juízo hipócrita. Ou seja, você julga uma coisa que nem você mesmo pratica. Então, quando Jesus disse ali em Mateus, no capítulo 7, verso do 1 ao 5, ele falou que não julgueis para não seres julgados, ele não estava falando do julgamento que é a prática do cristão do dia a dia. Ele estava falando justamente isso, você julgar uma coisa que você não pratica. Por isso que ele falou, você não pode tirar o cisco no olho do irmão se você não tirou a trave do teu. Então, você não julga para não ser julgado. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer antes de exortar, antes de apontar um erro em uma instituição, é ela perceber se ela não está praticando a mesma coisa que ela critica. Então, no caso da pergunta da Ingrid, né, a mornidão espiritual, qualquer pessoa que for reclamar isso diante de uma instituição deve se perguntar, eu sou uma pessoa morna? Espiritualmente, aí você vai assistir a aula do pastor Flávio para você saber e entender o que é uma pessoa morna. Então, se a pessoa é morna, ela não pode criticar de maneira nenhuma uma instituição por mornidão espiritual. Para você ter autoridade de criticar e exortar, minimamente você precisa estar bem ajustada nesse quesito. Tem pessoas às vezes que falam, mas essa igreja aqui ela é fria, ela não é amorosa. A pergunta é, você é amoroso? A igreja não liga para mim, ninguém liga para mim, você liga para as pessoas, ninguém sente a minha falta, você sente a falta das pessoas. Mas nessa igreja aqui ninguém dá um abraço, um beijo, ninguém me cumprimenta, você cumprimenta? Então a primeira coisa, antes de você exortar, eu digo você, eu não estou falando a Ingrid, eu estou falando qualquer pessoa. Qualquer pessoa exortar, essa pessoa precisa perceber se ela não está cometendo o juízo temerário que Jesus condena, né? Então, é isso aí. Porque também há um texto muito interessante em Romanos, no capítulo 14, no verso 22, que diz que você não, bem-aventurado aquele que não é condenado naquilo que aprova. Isso é bem sério, né? Se você é condenado naquilo que você aprova, você perdeu toda a autoridade para falar qualquer coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa exortação, ela precisa vir embasada, fundamentada na palavra de Deus, muito bem fundamentada. Não é cabível uma exortação para uma instituição, para um corpo, na base do eu acho, né? Se alguém vem para mim como pastor e fala, pastor, essa igreja é assim, assada, essa igreja é morna, eu vou perguntar, obviamente, primeiro eu vou avaliar se a pessoa tem autoridade para fazer esse questionamento para a igreja. E a autoridade não é o cargo, não é a patente, a autoridade é se ela pratica aquilo que ela está exortando, né? Como eu falei. Em segundo lugar, se a pessoa está embasada na palavra. Então eu vou perguntar por quê? Por que essa igreja é morna? Por quê? Por que você conclui isso? Então você tem que vir na palavra, né? Você tem que exortar na palavra, não é na base do eu acho. Porque eu acho, porque eu estou sentindo, não. Achar e sentir não é argumento, você tem que ter argumentos bíblicos. E aí a gente vai se basear no texto de 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2 fala que nós devemos exortar baseado na doutrina, sempre na palavra. Então você vai chamar o seu líder, o seu superintendente, o seu pastor e fala, pastor, olha aqui, ó, na palavra, a palavra está escrito isso e a igreja está praticando aquilo. Esse é o segundo critério. O terceiro critério é o critério do amor.
né? Isso aí eu vou usar um outro versículo bíblico, Gálatas capítulo 6, verso 1, que diz que toda exortação tem que ser com espírito de brandura, espírito de amor. Então, antes de exortar, tem que ser com amor, com paz, com mansidão, com respeito, né? Porque se a pessoa perde o respeito pelo líder, se ela não vai em paz, se ela não vai em amor, se ela não vai com espírito de brandura, ela perdeu total condição de exortar qualquer coisa. Então, esses critérios precisam ser atendidos antes, né? Aí, realmente, a pessoa procura o seu líder, né? O seu líder imediato. Nem sempre o líder imediato é o pastor. Se esse líder imediato não atender, você vai escalando até chegar o líder maior da igreja, né? Aí, quando essa exortação, atendido esses critérios, chega esse líder maior, ou a igreja, algum líder vai ouvir o que você tem para falar, e se de fato você falar com amor, com autoridade, né, e fundamentado na palavra, vai haver arrependimento, vai haver uma mudança de postura, né, vai haver uma correção, um líder sábio vai chegar, então vem me ajudar aqui a mudar essa situação e tudo mais. Enfim, vai acontecer o que tem que acontecer, que é a correção, é a mudança de rota, né? Agora, se esses líderes agirem mal, tem que avaliar por que o líder está agindo mal. É por quê? É por causa de vaidade, né? É por causa de orgulho, é porque o líder se sente ferido, ou ele é da teologia do não toque no ungido. Isso é a maior furada que tem, né? Esse tal do não toque no ungido, né? Líderes que pregam isso e vivem isso e pensam assim não merecem ser seguidos. E aí a pessoa tem que avaliar se aquele comportamento do líder é um comportamento pontual ou se é um comportamento generalizado da instituição, né? O que se tem que avaliar quando você chega a uma coletividade, aquilo ali é uma pessoa que age dessa forma e não aceita, ou a instituição já está impregnada dessa autossuficiência, dessa arrogância, desse sentimento de que quem sabe das coisas aqui somos nós e ninguém pode falar nada porque a gente não aceita crítica. Se isso for uma coisa generalizada, aí realmente não há o que fazer a não ser sair dessa instituição e procurar uma igreja séria, uma igreja bíblica. E agora, isso aí é em último caso, né? Então, o que se espera de líderes é que eles sejam amáveis e saibam ouvir críticas, como eu falei, construtivas dentro de um critério bíblico, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que eu encontro muitas pessoas com questionamentos em relação a instituições, mas as pessoas, algumas são muito covardes, né? Elas falam, mas só murmuram, mas não fazem nada, né? Não tomam nenhuma atitude. E por que não tomam uma atitude? Por N motivos, e muitas vezes é por conveniência. Ah, não, a igreja é perto da minha casa, então é perto da minha casa, então eu não vou ficar por aqui mesmo. Ou então, ah, não, eu fui nascido e criado nessa instituição aqui, então eu fui nascido e criado, meus amigos estão todos aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Ou então, ah, não, essa igreja é centenária, ela tem um nome, ela tem uma história. Se for por esse quesito, eu seria católico romano, a igreja mais antiga e maior do mundo, né? Então, muitas pessoas partem por essa linha de raciocínio e não tomam uma atitude, né? E aí o que acontece? Aí a pessoa fica dentro da igreja pecando, né? Fica pecando, aí faz o que não tem que fazer, né? Deixa de fazer o certo dentro dos critérios que eu coloquei e fica murmurando, fica falando para os outros, fica fazendo fofoca, fica criticando o líder, né? Fica tumultuando, fica criando rebeldia passiva. Aí isso não é bom para ninguém, nem para a instituição e nem para a pessoa. A segunda pergunta é a da Simone. A Simone perguntou: pelas minhas observações e estudos, no Antigo Testamento, as promessas de Deus têm a ver com merecimento. Quanto mais eu merecia, mais eu recebia. Porém, no Novo Testamento, as promessas de Deus se transformaram em herança através dos filhos de Deus. Será que talvez por isso a igreja de Laodiceia estava se achando próxima de Deus por estar sendo abençoada materialmente? Vejo que no Antigo Testamento a promessa era a prosperidade. Tanto quanto Jó perdeu tudo, seus amigos o acusaram de estarem pecando. Porém, no Novo Testamento, a promessa se transformou em vida eterna. Minha observação está correta? Houve essa mudança? E se sim, por quê?
Ah, Simone, você está certa, sim, teve uma mudança de paradigma enorme entre o Antigo e o Novo Testamento. De fato, no Antigo Testamento era tudo na base do merecimento, né? Existia a lei e você tinha que obedecer a Deus, obedecer a lei o máximo possível, e se o povo tivesse aliançado com Deus, né, conforme os preceitos de Deus, né, praticando as boas obras da lei, então Deus era favorável. E no Antigo Testamento, esse favor de Deus se manifestava em coisas visíveis e terrenas e materiais. O povo ganhava guerra, o povo conquistava terras, bois, gado, e, enfim, os despojos do inimigo. Né? Mas isso tudo mudou do Antigo para o Novo Testamento, esse paradigma é quebrado. Hoje, no Antigo Testamento, a Canaã era uma terra prometida, a terra, né, física. Para o Novo Testamento, a terra é a Canaã celestial. Né? No Antigo Testamento, a conquista eram terras. No Novo Testamento, a conquista, como você falou, é o céu, é a vida eterna, é a herança celestial. No Antigo Testamento, os inimigos eram povos, eram pessoas. No Novo Testamento, quem são os inimigos? É a carne, né? É o meu maior inimigo, né? O mundo, a sedução do mundo e o diabo. Então mudou completamente o paradigma. Então você tem razão, né? E agora, em relação à pergunta se a igreja de Laodiceia ela estava associando a prosperidade material dela à bênção de Deus, sim, é possível. Tanto é possível que isso acontece até hoje, né? As igrejas da teologia da prosperidade conjugam dessa forma, né? Se está tudo correndo bem, Deus está comigo. Se está tudo correndo mal, ou eu estou em pecado, ou eu estou com demônio, né? Ou eu não tenho fé. Isso é tremenda covardia, isso não tem base bíblica nenhuma. Né? Nem tudo que dá certo é de Deus, e nem tudo que dá errado deixa de ser de Deus. Tanto é que a gente aprendeu em uma das cartas que Deus abre e fecha a porta. Ele não só abre, ele também fecha. E as portas que ele fecha também são portas de bênção. Esse pensamento pragmático de que Deus está em tudo que dá certo e Deus não está em tudo que dá errado. Então, se a pessoa se viveu, era Deus, se morreu, era o diabo. Então, esse é um pensamento medieval e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tanto é que todos os apóstolos morreram mártires. Né? Pensa num grupo de pessoas que deu tudo errado, humanamente deu tudo errado. São os apóstolos, todos eles morreram mártires, né? A história conta. E não foram só eles. Os 300 primeiros anos da igreja foi a igreja sofredora, a igreja mártir. Né? A igreja só foi sossegar um pouquinho de perseguição quando ela deu a mão ao Estado em 313, no Edito de Milão, onde a igreja se tornou católica apostólica romana e a partir daí a perseguição foi cessada. Mas até ali os crentes não tiveram sossego, não tinham nada de prosperidade material, não. A turma era morta mesmo, decapitada, arrastada por carruagem, jogada às feras. Nero incendiou as pessoas para iluminar Roma. Diocleciano foi um dos maiores torturadores e assassinos de cristãos de todos os tempos. Então, se a gente pegar a igreja primitiva, né, a gente vai concluir que Deus não estava com a igreja até o século IV, o que não é verdade. Foi o tempo que Deus mais estava, né? Então, nem tudo que dá certo é de Deus e nem tudo que dá errado é do diabo.